Livro Jogos Vorazes, A Esperança. Lido por Camila Saboia. 4. O fedor de corpos sujos, urina e infecção rompe a nuvem de antisséptico. As três figuras só são reconhecíveis por seus estilos peculiares e arrebatadores. As tatuagens faciais douradas de Vênia, os cachos cor de laranja em formato de saca-rolha de Flávios, a pele com a tonalidade levemente esverdeada de Octávia, que agora parece flácida, como se o seu corpo fosse um balão desinflando lentamente. Ao me verem, Flávios e Octávia se encolhem junto à parede de ladrilhos, como se estivessem antecipando um ataque, embora eu nunca os tenha agredido. Pensamentos indelicados foram as piores ofensas que cometi, e essas jamais saíram de minha boca. Então por que será que estão se encolhendo dessa maneira? O guarda ordena que eu saia, mas pela movimentação que se segue, sei que Gale conseguiu detê-lo de alguma forma. Em busca de respostas, vou até Vênia, que sempre foi a mais forte. Eu me agacho e pego suas mãos gélidas, que se agarram às minhas como se fossem garras. O que aconteceu, Vênia? Pergunto. O que vocês estão fazendo aqui? Eles levaram a gente da capital, diz ela com a voz áspera. Plutarque entra atrás de mim. O que está acontecendo aqui, afinal de contas? Quem levou vocês? Eu a pressiono. As pessoas, diz ela vagamente. Na noite em que você explodiu tudo. A gente imaginou que pudesse ser reconfortante você ter sua equipe regular, diz Plutarque atrás de mim. Sina solicitou isso. Sina solicitou isso! Rosno pra ele. Porque se existe algo que eu sei, é que Sina jamais teria aprovado o uso de violência contra essas três pessoas, que ele chefiava com gentileza e paciência. Por que eles estão sendo tratados como criminosos? Honestamente, eu não sei. Há algo na voz dele que me faz acreditar em suas palavras, e a palidez no rosto de Fúvia confirma a minha hipótese. Plutarque vira-se para o guarda, que acabou de surgir na porta com Gale logo atrás. Fui informado de que eles estavam apenas confinados. Por que estão sendo castigados? Por roubarem comida. Nós tivemos de deter todos eles depois de uma alteração a respeito de alguns pães, diz o guarda. As sobrancelhas de Vênia juntam-se, como se ela ainda estivesse tentando entender o sentido de tudo aquilo. Ninguém falava nada com a gente. A gente estava com muita fome. Ela só pegou uma fatia de pão. Octávia começa a soluçar, abafando o som na túnica esfarrapada. Penso em como, da primeira vez que sobrevivi à arena, Octávia passou para mim um pãozinho por debaixo da mesa, porque não conseguia suportar me ver com tanta fome. Rastejo em direção à sua forma trêmula. Octávia? Eu a toco e ela estremece. Octávia, vai ficar tudo bem. Eu vou tirar vocês aqui, certo? Isso me parece uma punição extrema, diz Plutarque. Eles estão aqui porque pegaram uma fatia de pão? Diz Gale. Ocorreram infrações repetidas que levaram a isso. Eles foram alertados. Mesmo assim, pegaram mais pão. O guarda fez uma pausa por um instante, como se estivesse confuso com a nossa estupidez. É proibido pegar pão. Não consigo fazer com que Octávia descubra o rosto, mas ela levanta ligeiramente. Os grilhões em seu pulso movem-se alguns centímetros, revelando feridas em carne viva. Vou levar vocês para minha mãe. Eu me dirijo ao guarda. Solte-os. O guarda balança a cabeça. Não está autorizado. Solte-os! Agora! Berro. Isso quebra a compostura dele. Cidadãos medianos não se dirigem a ele dessa forma. Eu não tenho ordem de soltura. E você não possui autoridade para... Pode fazer isso com a minha autoridade, diz Plutarque. Nós íamos pegar esses três mesmo. Eles são necessários para a defesa espacial. Assumo total responsabilidade. O guarda sai para fazer uma ligação. Ele volta com o molho de chaves. O pessoal da equipe foi forçado a ficar numa posição tão contraída e por tanto tempo que mesmo quando os grilhões são retirados, eles têm dificuldade para caminhar. Gale, Plutarque e eu precisamos ajudá-los. O pé de Flávios agarra numa superfície de metal em cima de uma abertura circular no chão e o meu estômago se contrai quando penso nos motivos que levaram o recinto a necessitar de um ralo. As manchas de miséria humana que devem ter sido retiradas com a mangueira desses ladrilhos. No hospital, encontro minha mãe, a única pessoa em quem confio para cuidar deles.
Ela leva 1 minuto para reconhecer os 3, devido à condição em que se encontram, mas já tem um olhar de consternação estampado no rosto. E eu sei que não é por ter visto corpos violentados, porque isso era o material de trabalho diário dela no Distrito 12, mas pela percepção de que esse tipo de coisa ocorre também no 13. Minha mãe foi recebida de braços abertos no hospital, mas ela é vista mais como uma enfermeira do que como uma médica, apesar de uma vida inteira dedicada à cura. Mesmo assim, ninguém interfere quando ela guia o trio até uma sala de exames para avaliar seus ferimentos. Eu me planto no banquinho no corredor do lado de fora da entrada do hospital, esperando ouvir seu diagnóstico. Ela será capaz de ler em seus corpos a dor infligida a eles. Gale senta-se perto de mim e coloca o braço no meu ombro. Ela vai curá-los. Balanço a cabeça em concordância, imaginando se ele está pensando no brutal flagelo ao qual ele próprio foi submetido no 12. Plutarque e Fúvia sentam-se no banquinho em frente a nós, mas não fazem nenhum comentário sobre o estado dos membros da minha equipe de preparação. Se eles não tinham conhecimento dos maus tratos que eles iam sofrendo, então o que eles aprendem desse gesto da presidenta Cohen? Decido ajudá-los. Acho que todos nós somos colocados de sobreaviso, digo. O quê? Não. O que você quer dizer com isso? Pergunta Fúvia. Castigar a minha equipe de preparação a um alerta. Falo para ela. Não apenas a mim, mas a vocês também. Sobre quem está realmente no controle e o que acontece se não for obedecido. Se vocês tinham alguma ilusão sobre ter poder, é melhor se desfazerem dela agora. Aparentemente, um pedigree da capital não significa proteção aqui. De repente até piora a situação. Não há comparação entre Plutarque, que arquitetou a insurreição rebelde, e aqueles 3 maquiadores, diz Fúvia friamente. Eu dou de ombros. Se você está dizendo, tudo bem. Mas o que aconteceria se vocês caíssem em desgraça com a Cohen? A minha equipe de preparação foi sequestrada. Eles poderiam pelo menos ter esperanças de algum dia voltar para a capital. Gale e eu podemos viver na floresta. Mas e vocês? Para onde vocês fugiriam? Talvez sejamos pouco mais necessários ao esforço da guerra do que você estima, diz Plutarque, sem demonstrar preocupação. Claro que são. Os tributos também eram necessários para os jogos, até deixarem de ser, digo. E aí nós passamos a ser bem dispensáveis, certo, Plutarque? Isso põe fim à conversa. Esperamos em silêncio até a minha mãe vir nos encontrar. Eles vão ficar bem, relata ela. Não há nenhum ferimento fatal. Bom, esplêndido, diz Plutarque. Quando vão poder voltar ao trabalho? Provavelmente amanhã, responde ela. Vocês sabem que encontraram alguma estabilidade emocional depois de tudo que passaram. Eles estavam particularmente desesperados para algo desse tipo, acostumados com a vida que levavam na capital. E alguém aqui por acaso está? Diz Plutarque. Ou porque a equipe de preparação está incapacitada, ou porque estou muito nervosa, Plutarque me libera das tarefas referentes ao todo pelo restante do dia. Gale e eu nos encaminhamos para o almoço, onde nos servem cozidas de feijão e cebola, uma fatia grossa de pão e um copo d'água. Depois da história de Vênia, o pão entala na minha garganta, de modo que eu deslizo o que sobrou para a bandeja de Gale. Nenhum dos dois fala muito durante o almoço, mas quando nossas tigelas ficam vazias, Gale arregaça a manga e revela sua programação. Eu tenho um treinamento agora. Arregaço a minha manga e estendo o braço ao lado do dele. Eu também. Então me lembro que treinamento agora significa caçar. Minha ansiedade para escapar para a floresta, mesmo que apenas por 2 horas, se sobrepõe às minhas preocupações momentâneas. Uma imersão no verde e na luz do sol certamente me ajudará a organizar meus pensamentos. Assim que saímos dos corredores principais, Gale e eu corremos como crianças até o arsenal, e quando chegamos, já estou sem fôlego e tonta. Uma lembrança de que ainda não estou totalmente recuperada. Os guardas nos fornecem nossas velhas armas, assim como facas e um saco de aninhagem para desempenhar a função de bolsa de caça. Eu tolero o rastreador grudado em meu tornozelo, tento parecer estar escutando quando eles explicam como usar o comunicador de mão. A única coisa que fica na minha cabeça é que a coisa possui um relógio, e que devemos voltar para o 13 na hora designada, ou nossos privilégios de caça serão revogados. Essa é uma regra que eu acho que necessitará de um esforço especial de minha parte para ser cumprida. Saímos e nos dirigimos à área de treinamento cercada que fica ao lado da floresta. Guardas abrem os portões bem acinzentados, sem fazer nenhum comentário. Nós teríamos muita dificuldade para passar por essa cerca por conta própria,
9 metros de altura, eletricidade sempre acionada e rolos de ferro enfiados como lâminas no topo. Nos movemos pela floresta até a cerca desaparecer de nossas vistas. Numa pequena clareira, paramos e jogamos as cabeças para trás para absorver a luz do sol. Estico os braços ao lado do corpo e começo a girar lentamente para não ficar tonta. A seca que vi no 12 danificou as plantas aqui também, deixando algumas com folhas quebradiças, formando um carpete crocante sobre meus pés. Tiramos nossos sapatos. De qualquer maneira, os meus não são confortáveis, já que, seguindo o espírito desperdício zero, desejo zero que vigora no 13, recebi um par que ficou pequeno em outra pessoa. Aparentemente, um de nós pisa torto, porque os sapatos estão com um formato bastante esquisito. Caçamos como nos velhos tempos, em silêncio, sem precisar de palavras para nos comunicar, porque aqui na floresta nos movemos como duas partes de um mesmo ser, antecipando os movimentos um do outro, dando cobertura um ao outro. Quanto tempo faz? 8 meses? 9? Quanto tempo, desde que tivemos essa liberdade pela última vez? Não é exatamente a mesma coisa, devido a tudo o que aconteceu, aos rastreadores em nossos tornozelos e ao fato de que eu preciso descansar com frequência. Mas é o mais próximo de felicidade que imagino ser possível nas atuais circunstâncias. Os animais aqui não são nem um pouco desconfiados. Aquele momento extra que levam identificando nosso odor estranho significa sua morte. Em 1 hora e meia, nós temos 1 dúzia dos mais variados tipos, coelhos, esquilos e perus, e decidimos parar para passar o tempo restante num laguinho que deve ser alimentado por uma fonte subterrânea, já que a água é fria e doce. Quando Gale se oferece para limpar a caça, não me oponho. Enfio algumas folhas de menta na boca, fecho os olhos e me recosto numa pedra, absorvendo os sons, permitindo que o sol de rachar da tarde queime a minha pele, quase em paz, até a voz de Gale me interromper. Katniss, por que você se importa tanto com a sua equipe de preparação? Abro os olhos para ver se ele está brincando, mas ele mantém a testa franzida enquanto olha para o coelho que está esfolando. E por que eu não deveria me importar? Vamos ver. Porque eles passaram o último ano deixando você bonitinha pra carnificina? Sugere ele. A coisa é mais complicada do que isso. Eu os conheço. Eles não são maldosos ou cruéis. Eles não são nem inteligentes. Fazer mal a eles é como fazer mal a uma criança. Eles não entendem, enfim, eles não sabem. Minhas palavras ficam engasgadas. Eles não sabem o que, Katniss? Diz ele. Que os tributos, que suas verdadeiras crianças dessa história, não esse seu trio de aberrações, são forçados a lutar até a morte? Que você estava indo para a arena para servir de diversão para o povo? Isso por acaso era um grande segredo na capital? Não, mas eles não veem isso da maneira que a gente vê, digo. Eles são criados com isso e... Você está mesmo defendendo esse pessoal? Ele retira a pele do coelho com um movimento rápido. Isso dói, porque na verdade estou sim, e é ridículo. Luto para encontrar uma posição lógica. Eu acho que estou defendendo qualquer pessoa que seja tratada dessa forma por pegar uma fatia de pão. Talvez seja porque isso me lembra demais o que aconteceu com você por causa daquele peru. No entanto, ele está certo. Parece estranho meu nível de preocupação com a equipe de preparação. Eu deveria odiá-los e querer que fossem enforcados. Mas eles são tão ignorantes e pertenciam a Sina. E ele estava do meu lado, certo? Não estou procurando briga, diz Gale. Mas não acho que Coin estava enviando uma mensagem grandiosa para você ao punir esses caras por terem desobedecido às regras daqui. Provavelmente ela imaginou que você veria isso como um favor. Ele enfia o coelho no saco e se levanta. É melhor a gente ir andando se quisermos chegar na hora. Ignoro a mão que ele oferece e me levanto desequilibradamente. Beleza. Nenhum dos dois fala nada no caminho de volta, mas assim que passamos pelo portão, penso em uma outra coisa. Durante o massacre quaternário, Octavia e Flávio tiveram de parar de trabalhar porque não conseguiam parar de chorar por eu estar voltando para a arena. E Vênia mal conseguiu se despedir de mim. Vou tentar me lembrar disso quando eles estiverem refazendo você, diz Gale. Faça isso, respondo. Entregamos a carne para Gracie Sane na cozinha. Ela até que gosta bastante do Distrito 13, embora ache que falta um pouco de imaginação aos cozinheiros.
Mas uma mulher que foi capaz de tornar carne de cão selvagem palatável e de fazer cozido de ruibarbo estafadada a Cíntia de mãos atadas aqui. Exausta devido à caçada e à falta de sono, volto ao meu compartimento e o encontro vazio. Só então me lembro de que nos mudamos por causa de Buttercup. Subo até o andar de cima e encontro o compartimento E. É exatamente igual ao compartimento 307, exceto pela janela, 60 centímetros de largura por 20 de altura, centralizada no topo da parede externa. Há uma pesada placa de metal que se fecha sobre ela, mas nesse exato momento ela está aberta, e um certo gato não está à vista em lugar nenhum. Eu me estico na cama e um feixe de luz vespertina brinca sobre meu rosto. Quando dou por mim, minha irmã está me acordando para 6 horas, meditação. Prim me diz que eles estão anunciando a assembleia desde o almoço. A população inteira, exceto aqueles necessários para realizar os trabalhos essenciais, são convocados a comparecer. Seguimos as orientações até o coletivo, uma imensa sala que comporta facilmente as milhares de pessoas que vão aparecer. Dá para dizer que o local foi construído para uma reunião maior, e provavelmente recebeu uma antes da epidemia de varíola. Prim aponta silenciosamente os efeitos adversos disseminados por esse desastre. As cicatrizes de varíola nos corpos das pessoas, as crianças ligeiramente desfiguradas. Eles sofreram muito por aqui, diz ela. Depois dessa manhã, não estou com espírito para sentir pena do 13. Não mais do que a gente sofreu no 12, digo. Vejo minha mãe conduzir um grupo de pacientes em cadeiras de rodas, ainda vestindo suas roupas de hospital. Finnick destaca-se entre eles, a aparência perplexa, porém deslumbrante. Nas mãos, ele segura um pedaço de barbante, menos de 30 centímetros de comprimento, tão curto que nem ele conseguiria transformar numa forca utilizável. Seus dedos se movem com rapidez, automaticamente atando e desatando vários nós, enquanto seu olhar se mantém ao longe. Provavelmente isso faz parte da terapia pela qual ele está passando. Dirijo-me até ele e digo: Oi, Finnick. Parece que ele não percebe a minha presença, então eu o cutuco para conseguir sua atenção. Finnick, como é que você vai? Katniss, diz ele apertando minha mão, aliviado por ver um rosto familiar, imagino. Por que estamos nos reunindo aqui? Eu falei para Connie que seria o tordo dela, mas fiz com que ela prometesse que daria imunidade aos outros tributos se os rebeldes vencerem, digo a ele. Em público, para que possa ouvir muitas testemunhas. Ah, muito bom, porque eu me preocupo com isso em relação a Anne. Fico com medo de ela dizer inadvertidamente alguma coisa que possa ser considerada traição, diz Finnick. Anne, essa não. Eu me esqueci completamente dela. Não se preocupe, eu já resolvi isso. Aperto a mão de Finnick e me encaminho diretamente para o pódio na frente da sala. Coin, que está revisando o pronunciamento que fará, ergue as sobrancelhas para mim. Preciso que você acrescente Anne Cresta à lista de imunidades, digo a ela. A presidenta franziu o seio ligeiramente. Quem é essa? Ela é... Quem mesmo? Nem sei como me referir a ela. Ela é amiga de Finnick Odair, do Distrito 4. Uma outra vitoriosa. Ela foi presa e levada para a capital quando a arena explodiu. Ah, aquela garota louca. Isso não será realmente necessário, diz ela. Nós não costumamos punir ninguém assim tão frágil. Penso na cena que testemunhei hoje de manhã. Eu que estava acorrentada à parede, em como Coin e eu devemos ter definições amplamente diferentes para a fragilidade. Mas digo apenas, não? Então não vai ser problema acrescentar a Anne. Tudo bem, diz a presidenta, escrevendo a lápis o nome de Anne. Você quer ficar aqui em cima comigo na hora do pronunciamento? Sacudo a cabeça em negativa. Eu imaginei que não. É melhor você correr e se perder no meio da multidão. Eu já vou começar. Volto para onde está Finnick. Palavras são outra coisa não desperdiçada no 13. Coin pede a atenção do público e diz a eles que eu aceitei ser o tordo, contanto que os outros vitoriosos, Pita, Joanna, Enobaria e Anne, recebam um perdão total por qualquer estrago que tenham causado à causa rebelde. Em meio ao ruído que escapa da multidão, ouço discordâncias. Suponho que ninguém tenha duvidado que eu quisesse ser o tordo. Portanto, estabelecer um preço que poupa a vida de possíveis inimigos, os enfurece. Permaneço indiferente aos olhares hostis que encontro pelo caminho.
A presidenta permite alguns minutos de descanso e então continua em seu estilo ríspido. Só que agora as palavras que saem de sua boca são novas para mim. Mas em retribuição a essa solicitação sem precedentes, a soldado Everdeen prometeu dedicação total à nossa causa. Subentende-se que qualquer desvio de sua missão, seja em motivação, seja em ação, será visto como rompimento de nosso acordo. A imunidade será extinta e o destino dos 4 vitoriosos passaria a ser determinado pela lei que governa o Distrito 13, assim como o destino dela própria. Muito obrigada. Em outras palavras, se eu sair da linha, estamos todos mortos.